Olá, meus amados irmãos e amigos, família, um salve aí para todos, uma alegria poder estar chegando com você, ou com vocês, mais uma vez, né? Toda semana estamos aqui com 10 minutinhos de Bíblia, sempre uma reflexão que abençoa a nossa vida, a nossa família, e daí o desafio, né? Vamos reunir a família, vamos enviar o link para alguém, vamos abençoar as pessoas, afinal de contas, o intuito aqui, através dessa reflexão, de 10 minutinhos toda semana, é abençoar as famílias, né? Abençoar as famílias. No finalzinho, sempre eu faço uma oração que abençoa, né? Então é importante que você e a sua família estejam abertos para aquilo que Deus tem para tratar conosco cada dia, e Deus é maravilhoso, tremendo. Hoje nós temos um tema. O tema da reflexão hoje é a honestidade de Jesus. Olha que legal esse tema. A honestidade de Jesus. Como é bom a gente conviver com pessoas honestas, não é verdade? Pessoas que não dão voltas, pessoas que são sinceras, que são francas, que falam a verdade. Pois é, a reflexão de hoje, o tema é a honestidade de Jesus. Tem um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, ó, é bem conhecido, viu? Bem conhecido, e é algo que realmente mexe com todos nós, né? Olha só, se não. João 16, 33, disse assim o Senhor Jesus Cristo aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus está falando de algo tão profundo, de uma maneira tão simples, tão clara e tão objetiva. Que no mundo os discípulos iam ter aflições. Iriam ter aflições. Jesus está a momentos de subir para o Pai, de voltar para o Pai, através da sua morte e ressurreição, e ele deixa este ensinamento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Bem, é muito legal a gente pensar sobre esta frase de Jesus, esta orientação. Jesus aqui, na verdade, ele está esclarecendo algo muito importante aqui nessa escritura. Veja só, não é se você tiver aflições. Não é se você tiver aflições. Jesus está dizendo quando. Não é se tiver aflições, mas quando tiver. Por quê? Porque todos passam por aflições. Todos passarão. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Ele não está dizendo se possível. Não, ele está dizendo quando. Esta é a realidade, porque todos nós passamos por aflições no dia a dia, na vida que nós vivemos. Agora, olha só, um outro esclarecimento muito importante aqui dentro do texto é que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Jesus diz, no mundo tereis aflições, e ele diz, eu venci o mundo. Ele aponta para ele, para mostrar para nós que nele e com ele nós não estamos sozinhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então todos passarão por aflições, todas as pessoas, né? Não tem bom. E uma outra coisa, outro esclarecimento muito importante é que nós não estamos sozinhos. Porque Jesus está dizendo que a vitória de Jesus, que ele venceu o mundo, que a vitória dele garante que o sofrimento, olha só, que o sofrimento não é o fim da história. Ele está dizendo, esperança, tenha esperança, ou seja, isso é esperança, porque Jesus passou pelo sofrimento, pela dor, pela morte e venceu. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o sofrimento, venceu todas as coisas. E é isso que ele está nos explicando. É preciso ter esperança, não perca a esperança, não esqueça da esperança. E a esperança está em Jesus, porque Jesus, ele declara que no mundo teremos aflições, mas que ele venceu as aflições, venceu. Então significa que eu e você, em Cristo Jesus, poderemos também
vencer. E a história explica isso, declara isso, que Jesus venceu todo o sofrimento e que todo o sofrimento em Cristo Jesus não foi o fim da história. Muito lindo, muito significativo. Olha, Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Muito pelo contrário. Só que Jesus foi, é e sempre será honesto. Jesus foi, é e sempre será honesto. Veja, ele estava avisando nesse texto, nessa escritura, aos discípulos, a mim e a você, olha só, que aflições, né, significam pressão, sofrimento, significam dor, injustiça. Quanta injustiça nessa terra que a gente vive, quanta dor nós passamos, quanto sofrimento nós vivemos, pressões o tempo todo, perdas. Quem não tem perdas? Quem não vai ter perdas? Não é verdade? Perseguições, problemas emocionais. Jesus está mostrando dentro desse pacote aqui, né, nos avisando que esse pacote aqui estão as aflições, que as aflições trazem um pacote, e nesse pacote uma somatização de coisas que nos alcança, queira eu ou não, queira você ou não, queiram nós ou não, estamos debaixo de um sistema, debaixo de um mundo, né, quebrado, que atinge a todas as pessoas. Então, é quando chegar este momento, porque aflições, todos vão passar, todos passam. Então, quando chegar estes momentos, precisamos entender. A história aponta. Jesus passou toda dor, todo sofrimento, toda aflição, toda injustiça, toda perseguição, toda pressão. Jesus passou por tudo isso que nós passamos ou vamos passar, e Jesus venceu. Ele disse, eu venci as aflições, eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele tem o endereço do local da cura, da libertação, da direção. Jesus, ele tem para mim e para você a resposta, né? Então, Jesus ensina essas coisas, queridos, porque o mundo perfeito que Deus idealizou, que o Pai idealizou, que Deus, ele criou, está quebrado. Esse mundo está quebrado, está caído por conta do sistema, que o sistema é ruim, o sistema é maléfico, né? Este mundo está em crise. Homens corruptos, mulheres corruptas estão governando, estão presidindo, estão reinando como reis e rainhas, né? Então este mundo está quebrado, o sistema está caído. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para a palavra de Deus, absorver 10 minutos de Bíblia para que a gente cresça, para que a gente esteja atento. O apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, as seguintes palavras. Olha o que Paulo, o apóstolo, escreveu. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Olha isso, as aflições, Jesus, no mundo teremos aflições. Paulo escreveu, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Há uma glória, há uma eternidade, há uma vida plena, há uma vida abundante, há uma vida que tem coisas que olho humano não viu, ouvido humano não ouviu, e coração humano não sentiu ainda o que Deus tem preparado para aqueles que vão vencer as aflições, para aqueles que amam a Deus, né? Vão experimentar, é promessa do Senhor. E as promessas foram feitas para os que creem, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu, você, nós precisamos crer, porque quem crê verá a glória de Deus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus está dando esperança para mim e para você. Tem bom ânimo. A receita é tem bom ânimo. Sabe o que é isso? Se agarrar a Jesus. Se agarrar a Jesus, porque quem se agarra a Jesus se enche de esperança que vem de Jesus,
Então, nós precisamos nos agarrar a Jesus, nos achegar a Deus, nos aproximar do Senhor, nos agarrar a Jesus, né? Porque aí nós vamos nos encher de esperança. Eu quero desafiar você. Faça isso. Faça isso. Reaja. Reaja. Se levante. Se levante contra tudo que te desfalece. Tudo que desanima você para te parar, paralisar. Não desista, meu querido, minha querida. Você, menino, menina, moço, moça, você, homem, mulher. Não desista. Não desista. Não desanime. Tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Tem de bom ânimo. Se agarre em Jesus. Se apegue a Jesus. Se apaixone por Jesus. O segredo, esteja apaixonado por Jesus. Parece uma bobeira, parece sei lá, o que algumas pessoas pensam. Se apaixone por Jesus. Deixe de se apaixonar por qualquer coisa. Se apegue a Jesus, se apaixone por Jesus. Porque aqui está o segredo da vitória, o segredo da esperança crescer, o segredo da segurança, da estabilidade, do equilíbrio. Se agarre a Jesus, se achegue ao Senhor. Não desista, não desanime, se levante, reaja contra essa situação na tua casa, no teu casamento, com teus filhos, com teus pais, com teus vizinhos, com a sociedade que vivemos, problemas da igreja. Não desanime, não desista, olhe para o alto, de onde vem o socorro. Jesus Cristo, a honestidade de Jesus, nos mostra que no mundo teremos aflições, mas que com Ele e nele seremos mais que vencedores. Jesus venceu o mundo, eu e você, com Ele, venceremos também. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro por esta pessoa, por esta família. Pai, agora mesmo, muita gente está desolada, muita gente está desistindo, muita gente está caída, muita gente está fraca. Quantos ex-crentes que estão fracos, desviados, não se levantam, estão amarrados. Meu Deus, toca na vida dessa pessoa. Toca na vida deste menino, desta menina, deste jovem, deste homem, desta mulher, para não desistir do casamento, não desistir do relacionamento, não desistir dos caminhos do Senhor, não desistir da fé, não desistir do ministério, mas que se levante, meu Pai. Se levante contra todo o mal e que o Espírito Santo dê a força necessária que esta pessoa está precisando agora mesmo, ó Deus, para poder ficar em pé, se erguer e ficar em pé. Eu oro em nome de Jesus, que todo laço do inimigo, toda força do mal seja quebrada, aniquilada na vida dessa pessoa, dessa família, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Até a próxima semana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo você em Jesus, tá bom? Escute isso. Maravilha, Jesus!